esse é o tamanho da briga. Eduardo Bolsonaro ia assumir a comissão para ir a fundo nessa questão toda da China com o Brasil. Vocês percebem que a coisa é muito maior do que parece, do que o Alexandre de Moraes ser psicopata, já está claro, ponto pacífico. Mas ele é um psicopata com costas quentes. Nem o Trump está intimidando o homem, porque a briga é muito maior. Então, meus amigos, é preciso reagir de acordo. Saber que nós estamos lidando com máfias planetárias. Partido Comunista Chinês, Foro de São Paulo, Irã. O negócio não é brincadeira. A partir do momento que o Alexandre de Moraes sempre ia, né? Não sei por quê, se querem caçar o passaporte dele, por que o Alexandre de Moraes tem que decidir? Por que não é um sorteio? E o Alexandre de Moraes encaminhou ao PGR o pedido de retenção do seu passaporte, que por si só é uma violência. Não tem qual motivo para caçar, segurar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Qual a acusação? Qual crime ele cometeu? Segundo alguns da esquerda aqui, é um crime de lesa pátria. Né? Lesa pátria são esses 37 acordos assinados com a China no final do ano passado. Lula com Xi Jinping. Acordos que ele mantém guardado, apesar de não serem confidenciais, mantém guardado, que entrega de vez a soberania para o Estado chinês. Como é infame, claro, o jantar promíscuo, nefasto, que o Alexandre de Moraes promoveu em sua residência em Brasília. Foi lá que o Hugo Mota saiu como um boneco de ventríloco e logo depois veio à tona esse vídeo. E qual o interesse do prefeito de executar ele mesmo a obra? Rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vim me cobrar para mim um percentual para mandar um dinheiro para meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Ele chateado pela situação. E olha só, descoberto quem está por trás de Alexandre de Moraes, financiando e dando cobertura para todos os atos de Moraes, que agora não tem medo nem de Donald Trump. Você vai ver aqui um grande líder internacional coliado com um deputado federal ali de Brasília, deputado forte. Nós vamos mostrar isso aqui. Essas duas peças é que dão total cobertura e que dão aval para o ministro Alexandre de Moraes. Você vai saber isso aqui agora. Quem vai trazer para nós é o jornalista Rodrigo Constantino, que está exilado ali nos Estados Unidos, justamente por causa de perseguição política do próprio Moraes. Confira essa matéria que está espetacular. Agora sim, a verdade apareceu e o Brasil vai ficar sabendo de tudo. Mas antes, dá um like nesse vídeo. Se você não se inscreveu nesse canal, está perdendo tempo. Se inscreva aqui para ver outras matérias como esta aqui que nós vamos mostrar agora. Uma verdadeira bomba. Confira. Se o deputado federal mais votado da história do Brasil é forçado a escolher entre o exílio ou a prisão, este país já não pode mais ser chamado de democracia. Concordo, presidente Bolsonaro. E parece que saiu aí que o presidente foi contra o filho ficar nos Estados Unidos. Eu acho que ele está ainda iludido em relação ao que vem pela frente no Brasil. Talvez esteja confiando demais no Tarcísio, no Valdemar, não sei, no Ciro Nogueira. Bolsonaro vai para uma embaixada americana. Eles estão querendo um pretexto para dar uma preventiva. Eles não precisam. Eles vão julgá-lo e o seu indicado do Supremo, o Nunes Marques, disse que eles não são suspeitos para julgá-lo. Você acha que vai sair o quê desse julgamento, presidente? Pelo amor de Deus, você faz mais pelo Brasil como um exilado também, denunciando tudo isso de fora. Todo o movimento de resistência à tirania contou com pessoas assim, importantes, fora, preservadas, resguardadas, protegidas, blindadas, sempre. O que adianta ser mártir? Vai preso numa prisão brasileira, com o Adélio Bispo fazendo o que fez do lado de fora, com o outro lá, o Mequetrefe, ameaçando. Eu acho loucura, enfim. Não tinha nada contra mim, a não ser essas denúncias absurdas que só passa na cabeça de quem beira ser um débil mental, para dizer que houve uma tentativa de golpe no 8 de janeiro do ano passado. Então a presença dela se fez também porque, a partir do momento
que o Alexandre de Moraes sempre ia, né? Não sei por quê. Se querem caçar o passaporte dele, por que o Alexandre de Moraes tem que decidir? Por que não há sorteio? E o Alexandre de Moraes encaminhou ao PGR o pedido da retenção do seu passaporte, que por si só é uma violência. Não tem qual motivo para caçar, segurar o passaporte do Eduardo Bolsonaro. Qual a acusação? Qual crime ele cometeu? Segundo alguns da esquerda aqui, é um crime de lesa pátria. Né? Lesa pátria são esses 37 acordos assinados com a China no final do ano passado. Lula com Xi Jinping. Acordos que ele mantém guardado, apesar de não serem confidenciais, mantém guardado, que entrega de vez a soberania para o Estado chinês. Pois esse é o tamanho da briga. Eduardo Bolsonaro ia assumir a comissão para ir a fundo nessa questão toda da China com o Brasil. Vocês percebem que a coisa é muito maior do que parece, do que o Alexandre de Moraes ser psicopata, já está claro, ponto pacífico. Mas ele é um psicopata com costas quentes. Nem o Trump está intimidando o homem, porque a briga é muito maior. Então, meus amigos, é preciso reagir de acordo. Saber que nós estamos lidando com máfias planetárias. Partido Comunista Chinês, Foro de São Paulo, Irã. O negócio não é brincadeira. Não é brincadeira. Aí vem a Folha. O que a Folha pensa? Política deveria ficar fora do julgamento de Bolsonaro. O que eu penso? Deixa eu pensar numa analogia, pensando alto. Eu acho que as drogas deviam ficar fora do tráfico de drogas. Eu acho. Eu acho que a bola devia ficar fora do futebol. A política não deveria entrar no julgamento político do início ao fim de Jair Bolsonaro no STF. A Folha escreveu um editorial pedindo um julgamento para deixar como legado técnico e imparcial. O que vocês responderiam para a Folha de São Paulo? Não tem palavras, né? Só palavrões. Pois é. Aí vem a Sâmia Bonfim chamar o Eduardo Bolsonaro de covarde e fujão. Um cara que o jagunço de Alexandre de Moraes, aquele Tagliaferro que deu um tiro na mulher, foi preso, disse naquela reportagem do Serapião e do Glenn Greenwald, que teve acesso a 6 GB de conversa deles, que o objetivo era pegar Eduardo Bolsonaro, a missão que o chefe deu a ele. Mas imagina, se o Eduardo Bolsonaro pode voltar numa boa para o Brasil. Aliás, a mesma Sâmia que chamou de herói o companheiro João Willis quando fugiu do país, sendo que ele fugiu porque Adélio Bispo teve logo de entrada na Câmara ali, teve coisas estranhas, mas veio toda a banca proteger o Adélio Bispo naquela época, e o Supremo também. Os advogados ficaram intocáveis. Coisas estranhas aconteceram. Vamos entender de uma vez por todas com quem nós estamos lidando. Não vai sobrar um candidato de direita para valer. Eles estão indo atrás da Carla Zambelli. Gilmar, Carmen e Moraes votam para condenar Carla Zambelli a 5 anos em semiaberto e perda de mandato. Detalhe, se a Carla Zambelli tivesse puxado a arma para assaltar alguém, ela estava livre. Não pegava tanto. Ela foi provocada por um sujeito muito maior do que ela, que depois virou na mídia jovem negro, que a mídia é podre nessas narrativas, e ela agiu de forma intempestiva, não conseguiu se controlar, na véspera da eleição, prejudicou o Bolsonaro, e tá aí, vão perseguir 1 a 1. O Gaia está sendo perseguido, é 1 a 1. Que parte de comunismo no poder vocês não entenderam ainda no Brasil? Porque tá ficando difícil explicar. Aí eu entro com uma petição no STF solicitando que o Alexandre de Moraes libere minhas contas bancárias, os meus recursos, o meu dinheiro, que não é pouca coisa, pro meu padrão, pro Alexandre de Moraes, pode ser troco, ele usa no pulso dele o que eu tenho ali. Mas foram meses de trabalho. E para poder custear o tratamento do câncer. 20 precedentes no STF. Traficantes que tiveram acesso aos recursos para cuidar de doença.
que acontece 2 dias depois? A Globo News coloca que a Polícia Federal informou ao STF que o X permitia que fosse repassado dinheiro, inclusive em criptomoedas, para perfis bloqueados como o de Alan dos Santos e Rodrigo Constantino. Me coloca do lado do Alan dos Santos, que é muito mais tóxico para o STF. Estavam me deixando em paz um pouco, só porque eu entrei com esse recurso, com essa petição. Ninguém pode achar que é coincidência a essa altura. Eu nunca lidei com criptomoedas, uma pena, porque eu era um libertário na época que começou essa história de Bitcoin, eu estaria rico hoje, né? Mas, de novo, eu faço minhas lives aqui. Se o X permite que alguém veja no Brasil sem VPN, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou um cidadão americano com uma conta americana fazendo live para os Estados Unidos. Mas a Polícia Federal encontrou problema nisso e a mídia descobriu isso 2 dias depois da minha petição, que mostra que o Alexandre de Moraes é um psicopata insensível, que nem para eu tratar da minha doença, ele vai liberar o meu dinheiro. Batedor de carteira, sociopata. É isso que ele é. Aí vem o Estadão, que dá uma no cravo, uma na ferradura, né? O 6º aniversário do inquérito sem fim. É esse que eu faço parte. Não o Janones, eu. Sendo que eu denunciei em 2019, um dos primeiros brasileiros a denunciar o inquérito do fim do mundo em cortes internacionais. Alguns anos depois eu fui arrastado como réu por uma coletânea de tweets que corre sob sigilo. Detalhe, o Estadão, nesse editorial crítico ao STF, em vários parágrafos, admite a legalidade e legitimidade da abertura do inquérito, com base num artigo 43 do Regimento Interno que permite investigar ataque, um crime, uma ameaça dentro das dependências do Supremo. O Estadão é parte do problema, repito. Pode juntar 10 empresários, alguns acham que são liberais, inclusive, para dar 200 milhões para salvar o Estadão da dívida, né, que estava quebrado, achando que o Estadão é melhor que a Folha. Mas o Estadão é infame. É um veículo infame. Como é infame, claro, o jantar promíscuo, nefasto, que o Alexandre de Moraes promoveu em sua residência em Brasília. Foi lá que o Hugo Mota saiu como um boneco de ventríloco e logo depois veio à tona esse vídeo. E qual o interesse do prefeito de executar ele mesmo a obra? Eu acho que já com entendimento, Excelência, do acerto feito com o deputado federal Hugo Mota, já que a emenda era do deputado. Certo. Né? O senhor saberia dizer que acerto seria esse? Se o prefeito repassaria algum valor para o deputado? Segundo Nael me confidenciou que seria 10% que o deputado federal tinha cobrado para poder mandar essa emenda para ser executada essa obra. Certo. Essa obra de valor de 784 mil e alguma coisa, 10% disso dá 78 mil. É isso? Correto. Ele até ficou chateado, Nael, porque disse que era uma obra que estava com os preços muito apertados, já que esse recurso vinha por meio da Caixa Econômica. Ele disse: rapaz, eu ajudei tanto esse deputado e ainda ele vinha me cobrar para mim um percentual para mandar um dinheiro para meu município está sofrido. Isso foi o que o prefeito me confidenciou. Ele chateado pela situação. É chantagem clara, né? Chantagem clara. Então, de novo, né? Estamos diante do crime organizado no poder. Crime organizado no poder. Quem não entendeu isso ainda, não entendeu muita coisa, né? Pois é, e diante de toda essa situação, agora surge um fato novo, um fato interessante que está acontecendo ali em Brasília. Por quê? Os deputados, né, os senadores, inclusive o Hugo Mota, que é presidente da Câmara dos Deputados, que foi citado aqui nesse vídeo, colocou agora o judiciário entre a cruz e o punhal. Você vai ver agora, ministro do Supremo Tribunal está diante de uma situação perigosíssima, que ele precisa tomar uma decisão. E aí, vai dobrar a aposta ou vai recuar?
Veja agora, o Deltan Dallagnol, aquele mesmo da Operação Lava Jato, que prendeu o Lula, vai mostrar isso aqui para nós sobre essa situação dificílima para um ministro do Supremo. Confira. Caiu uma nova bomba no colo de Moraes que colocou ele entre a cruz e a espada. E agora eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, que bomba que é essa, Deltan? Segundo, quais são as 2 opções de Alexandre de Moraes no meio dessa crise? E em terceiro lugar, qual é o meu palpite sobre o que o Moraes vai fazer, isso com base em uma experiência pessoal minha com Moraes. Deltan, como assim experiência pessoal sua com Moraes? Eu vou contar pra você. Bora então direto ao primeiro ponto com essa coluna aqui que saiu na Malu Gaspar, no jornal O Globo. Oposição vê Alexandre de Moraes entre a cruz e a espada na crise do IOF. É o seguinte, gente. O PSOL entrou primeiro com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra a derrubada pelo Congresso da alta do IOF que foi o governo que fez. O governo aumentou o imposto, aí o Congresso foi lá e derrubou. E essa foi a maior derrota do governo Lula nesses 2 anos e 7 meses de Lula 3. Foi uma verdadeira humilhação. Aí depois a ação do PSOL para tentar derrubar o veto do Congresso ao aumento do IOF, Lula decidiu que a AGU também deveria entrar com uma ação no Supremo para derrubar a votação do Congresso. Mas é claro, né? O Lula fez isso depois de ele consultar informalmente os ministros do STF, é claro, que disseram na imprensa que se Lula entrasse com a ação, ele ganharia no Supremo. Para surpresa de absolutamente ninguém, né? O caso caiu por sorteio com o ministro Gilmar Mendes, mas ele jogou a bola para o Alexandre de Moraes, dizendo que ele já estava relatando, o Alexandre de Moraes já estava relatando um outro processo sobre o mesmo assunto que tinha sido movido pelo PL. Vejam, gente, que no Brasil quem decide tudo é o Alexandre de Moraes. A novidade é quando ele não decide alguma coisa. Pois bem, isso colocou o Alexandre de Moraes mais uma vez em uma situação delicada, porque ele já é alvo de vários ataques de várias frentes diferentes. Bora ver aqui o que diz a matéria. Senadores que fazem oposição ao governo Lula veem Moraes numa situação delicada na resolução do impasse. Por um lado, se o ministro atender o Palácio do Planalto e suspender a decisão do Congresso ou dos parlamentares, a decisão será interpretada como uma declaração de guerra ao Congresso e arrastará o Supremo para o centro da crise. Por outro lado, se negar o pedido do governo Lula, o ministro vai frustrar o Planalto e isolar ainda mais o presidente da República, que amargou a maior derrota do seu 3º mandato com a suspensão do decreto. Isso me leva ao segundo ponto meu aqui. Quais são as 2 opções de Alexandre de Moraes? Olha, são essas. Primeiro, ele pode atender Lula e declarar guerra ao Congresso. Ou então, segunda opção, não atender Lula e deixar Lula isolado, o que significaria o fim do governo, porque Lula só tem o STF hoje para governar, ele não tem mais o Congresso. Você consegue perceber como a escolha é difícil para Alexandre de Moraes? A escolha é entre arranjar uma briga com o governo ou então arranjar uma briga com o Congresso, quando Alexandre de Moraes já tem uma grande guerra contra toda a direita. Ele está então entre a cruz e a espada. Essa expressão entre a cruz e a espada, ela vem lá da época da dominação espanhola nas Américas, em que os conquistadores eles colocavam os povos originais no dilema de aceitar o cristianismo, a cruz, abandonando toda a sua cultura e identidade local, ou de outro lado ser morto pela espada dos soldados. Hoje a expressão é usada como uma metáfora para decisões muito difíceis, como essa do Moraes. Só que tem um grande porém que deixa essa equação mais complexa. Abrir uma vaga no TSE. E se tem uma coisa que Alexandre de Moraes se preocupa mais do que tudo, é com aparelhar o TSE com seus aliados, porque ano que vem nós temos eleições presidenciais. A direita vem forte e Moraes vai fazer de tudo para que a direita não consiga eleger uma maioria no Senado, a ponto dele mesmo chegar a falar com governadores, pedindo para eles concorrerem ao Senado. E nesse contexto, a ocupação dessa vaga no TSE é absolutamente central. Até mesmo porque quem vai ser presidente do TSE nas eleições de 2026 vai ser o Nunes Marques e o vice vai ser o André Mendonça. E aí, como quem indica ministro do TSE é o Lula, o medo do Congresso é que a decisão do Moraes já esteja pronta. Dá uma olhadinha aqui, ó. Moraes já deixou claro para integrantes do governo Lula que é a favor da recondução ao cargo do ministro Floriano de Azevedo Marques, de quem é amigo pessoal há décadas. Para o interlocutor de Bolsonaro, Moraes não vai querer contrariar o governo Lula em um momento em que trabalha pela indicação de Floriano ao TSE. A vida como ela é
resume esse interlocutor. Ou seja, a vida como ela é em Brasília. Tudo é movido por interesses, não pelo direito e nem pela justiça. Afinal de contas, se fosse o direito que mandasse, o Congresso ganharia essa briga sobre o IOF, porque o IOF ele não pode ser aumentado como um instrumento de arrecadação, como o governo está fazendo. O IOF é um instrumento de política monetária. Se o governo quer aumentar impostos, ele precisa fazer isso via Congresso, aumentando impostos de verdade e com antecedência de 1 ano. Essa é uma garantia, gente, dos contribuintes. Esse tipo de garantia remonta até a Magna Carta, lá de 1215, que foi assinada pelo rei João na Inglaterra, que restringiu os poderes do rei para aumentar impostos sem o consentimento dos contribuintes, que aqui são representados pelo Congresso Nacional. Ou seja, não dá para o governo Lula sair aumentando imposto para fins arrecadatórios sem o consentimento do Congresso. É claro que o Congresso tem a razão. Pois é, gente. Indo aqui para o meu terceiro ponto, sobre a lição da minha experiência pessoal com Moraes, que se aplica aqui nesse caso. Vocês lembram da minha cassação? Naquela mesma época, havia 2 cadeiras abertas, 2 vagas em aberto no TSE, e Moraes queria indicar o Floriano Marques e o André Ramos Tavares, 2 amigos pessoais dele. A imprensa noticiou várias vezes que o Moraes estava buscando uma agenda com Lula e nunca era atendido. Aí, me cassaram. E depois da minha cassação no TSE, na semana seguinte, Moraes almoçou com Lula e no fim do almoço, Lula nomeou os 2 indicados por Moraes. Olha, os comentários e as conclusões sobre isso eu deixo com vocês. É realmente a vida como ela é. Pois é, pessoal, desde o início a gente já falava por aqui que alguns organismos e algumas pessoas fortes, influentes deste país e de outros países poderia sim estar influenciando e financiando, dando o aval para alguns atos ali, né, arbitrários, alguns atos de excesso de judicialismo ali em Brasília. E agora está aí, né, pessoal, essa situação toda envolvendo o governo chinês, que de acordo com Jair Bolsonaro, foi assinado mais de 37 acordos com esse desgoverno que nós temos hoje, com a China, entregando de mão beijada o nosso país, as nossas riquezas, e tudo isso um dia, se a direita conseguir voltar, né, ao poder aqui no Brasil, vai ter que ser revogado, vai ter que ser retratado, porque nós não podemos entregar tanta riqueza do nosso país assim nas mãos dos chineses. E outra, agora essa situação aí desse jantar de Hugo Mota ali com o Moraes e com outras autoridades ali em Brasília, negociando e colocando também na mesa as decisões mais importantes ali de Brasília. E aí a pergunta que fica aqui, eu quero que você coloque aqui nos comentários: você confia em Hugo Mota e em Davi Alcolumbre? Nós estivemos ali na Avenida Paulista, né, na última manifestação com Jair Bolsonaro, e num determinado momento o Silas Malafaia, ele cita o nome de Davi Alcolumbre e também o nome de Hugo Mota. A vaia foi calorosa e foi grandiosa para os dois, mostrando que o povo brasileiro está indignado com a liderança do Senado e com a liderança da Câmara dos Deputados. É claro, pessoal, ninguém faz nada sozinho neste mundo, nem nesse país. Então, se tem alguém cometendo um ativismo judiciário, se tem alguém como um ditador, é porque tem outras pessoas sustentando esse sistema. Um deles, por exemplo, pode ser o Michel Temer, que foi o próprio que nomeou, né, e chamou ali, convocou o próprio Moraes para o Supremo Tribunal. Mas também nós temos outras figuras ali, também em Brasília, que sustentam ali, que dão sustentação para tudo isso que tem acontecido ali. Na verdade, é um jogo de interesses, são vários interesses, né? O governo Lula tem o interesse dele, o Congresso tem o interesse de se manter no poder e o Judiciário quer mandar mais do que todo mundo. Quero que você coloque aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se essa situação vai continuar perdurando, se o Judiciário vai continuar dobrando a aposta, ou você acha que eles vão recuar diante, por exemplo, daquilo que vem lá de fora, dessas leis e essas sanções que vem lá de fora, que já está demorando para chegar, né? Será que vai chegar antes do julgamento de Jair Bolsonaro ou não? E outra coisa, sobre Eduardo Bolsonaro, que está exilado nos Estados Unidos, né? O próprio Bolsonaro foi contrário à estada dele ali, a ele continuar ali nos Estados Unidos, mas ele continua ali. O que você acha disso? O Eduardo Bolsonaro tem que continuar lá ou ele deve vir para o Brasil e sofrer todas as consequências? Porque o Bolsonaro continua aqui esperando seu julgamento e pode ser preso. Será que o filho dele também tem que ficar aqui ou não? Ele faz um trabalho melhor estando lá nos Estados Unidos,
né, e levando tudo que está acontecendo aqui do Brasil. O que você acha? Coloque aqui nos comentários. E outra coisa, pessoal, se inscreva aqui no canal, porque se você assistiu até aqui porque você gosta desse tipo de conteúdo e para que o YouTube possa te recomendar outras matérias como essa, se inscreva aqui agora, dá um like nesse vídeo. Algumas pessoas falam que aperta o botão do like, que ele não funciona. Teste aí para ver se esse botão está funcionando. Vamos continuando por aqui e até a próxima.